E a gente continua falando sobre essa polêmica da duplicação na BR-101 e sobre os direitos de quem sofre acidentes nas estradas. Para você que está chegando agora, eu estou conversando com o secretário-geral da OAB no Espírito Santo, Ricardo Brum, Rodrigo Rossoni, membro da ONG Transparência Capixaba, e também com o advogado da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, Sérgio Murilo França. Bom, a gente continua então com a nossa discussão. O senhor chamou a atenção aí, na última entrada do Lucas, ele comentou sobre que aquele trecho onde aconteceu o acidente só seria realmente duplicado em 23 anos de concessão. 2023 ou 23 anos? 23 anos. 23 anos. Até 23 anos. O senhor sabe qual que é a dinâmica ali do contrato? O contrato previa que 50% da duplicação deveria, ou praticamente 50% da duplicação, deveria acontecer nos primeiros 5 anos. Então, em termos de trecho, a gente teria que ter até maio de 2018 a duplicação de Cachoeiro a João Neiva. No 6º ano, ficaria de João Neiva a Linhares. Até o 10º ano, chegaria a Bahia e entraria um pouco além de Cachoeiro, e a conclusão do trecho se daria com até 23 anos de concessão. Essas seriam as balizas iniciais. O que a ECO tentou fazer no pedido junto à NTT era, ao invés de termos 9 trechos, com 40 e poucos quilômetros aproximadamente, de média, ao invés de termos 9 trechos, temos 51 trechos. E esses 51 trechos seriam duplicados à medida que um determinado volume de tráfego fosse identificado, e ela afirma que esse volume não se identificou. O que acontece é que isso deixa o prazo de duplicação absolutamente no limbo. A gente passa a ter um contrato de concessão onde nós vamos pagar pedágio por um período indefinido, vamos pagar pedágio por um período que a gente não sabe até quando, e sem ter a convicção e a certeza de quando haverá essa duplicação. E isso é algo que foge absolutamente do escopo existente anteriormente. Muito haveria de ser dito, Andressa. O governo federal está isento de culpa nisso? Não, não está. Ele disse que pedagiaria também a 116 e não o fez. Ele disse que o BNDES faria uma determinada linha de financiamento e não o fez. É preciso que a gente cobre de todos os agentes responsáveis. Tanto a ECO, que é uma, se não a principal, mas é com certeza uma das mais responsáveis, mas também que se cobre o governo federal, que não está cumprindo aquilo que originalmente estabeleceu-se no contrato de concessão. A gente fica se perguntando por que não se cobrou antes, né? Se viu que não estava sendo feita obra nenhuma, e por que isso não foi cobrado, fiscalizado no tempo, né, suficiente, né? Isso que a gente fica se perguntando também. Eu gostaria de saber da Transparência Capixaba. A gente soube também que a ECO alegou que um dos motivos para a não duplicação seriam aí as licenças ambientais, mas essas licenças foram liberadas também, né? Argumentos que já foram refutados pelo IBAMA, inclusive o doutor Sérgio pode até falar mais claramente sobre isso, mas esse é um risco previsto em contrato, né? Essa é uma decisão da empresa no momento da assinatura do contrato, saber que vai lidar com esse tipo de situação. E isso é previsto em contrato, ou seja, as licenças ambientais e as suas dificuldades dependem do total empenho da concessionária em liberá-las também. Está dentro do prazo, né? Elas estão no escopo do contrato. Se a empresa não as possui em mãos, é porque talvez não tenha empenhado também todas as suas forças. Mas, como bem disse o doutor Ricardo, também temos que exigir dos nossos governantes, do poder público, que façam a sua parte. Uma delas, por exemplo, é a fiscalização, que a gente sabe e entende que é deficitária. Está aí a NTT que não nos deixa mentir, né? Está aí um trecho de rodovia onde a gente, costumeiramente, a gente não pode afirmar que houve isso, porque ainda está sob investigação, mas a gente sabe que o transporte, por exemplo, de cargas como o granito ali, eles têm deficiência de fiscalização. Isso ficou comprovado naquele acidente que aconteceu há 3 meses atrás. E a gente sabe que a deficiência na fiscalização também existe, mas, por outro lado, já são quase 2.000 notificações por irregularidades nesse contrato em relação à concessionária. Ou seja, temos um descumprimento generalizado
das obrigações, e o que a gente vê, como a reportagem Fala Amanhã apurou, nós temos aí 260 dias quase do ano já passado, 127 mortes, ou seja, uma morte a cada 2 dias praticamente. Então, o cidadão não pode ficar também refém de todo esse aparato de incompetência, seja ele governamental, seja ele por parte da empresa. Afinal de contas, o pedágio está sendo pago e é algo do qual o cidadão não pode fugir, não pode escapar, sob pena de ser multado, de ter a sua CNH suspensa. Então, nós estamos reféns desse tipo de incompetência generalizada. Voltando a falar sobre as vítimas, né? A gente teve aí um acidente há menos de 3 meses, as vítimas entraram com alguns processos na justiça requerendo indenizações. Essas indenizações são apenas da BR, elas entram com processo apenas contra a Eco 101 ou também contra a empresa que transportava granito? Como é que funciona? A que indenizações as vítimas têm direito? Isso, a responsabilidade civil por danos decorrentes do fornecimento de serviço, ela é prevista no Código de Defesa do Consumidor como uma responsabilidade solidária e objetiva, né? Então, todos aqueles fornecedores do serviço que concorreram para o fornecimento do serviço no mercado de consumo são responsáveis pela reparação dos danos causados em decorrência dessa atividade. Então, no caso do acidente de Guarapari, por exemplo, foi envolvido um ônibus, né, que também transportava uma empresa, exatamente, uma empresa que transportava os passageiros. O passageiro ele celebrou um contrato de consumo, então, com essa empresa de transportes, e ele também tem esse contrato celebrado com a empresa concessionária da rodovia, né? Então, ele tem o direito de pleitear a reparação dos danos judicialmente junto a essas duas empresas, porque as duas empresas são as responsáveis por fornecer esse serviço. Então, tanto a concessionária que administra a rodovia, quanto a empresa de ônibus, por exemplo, esse grupo agora, no caso do micro-ônibus, quem estava transportando esse grupo, então tem direito às duas coisas. Correto. É importante frisar também que caso as autoridades, né, após a apuração da culpa, venham a certificar que a culpa foi do motorista do caminhão, né, que transportava as placas de granito, mesmo assim não incide pelo Código de Defesa do Consumidor a excludente de responsabilização civil do fato exclusivo de terceiro, porque já é pacífico na jurisprudência, né, pacífico pelos tribunais, de que a empresa concessionária, por estar prestando um serviço público, ela é a responsável pela fluidez e pela segurança do trânsito nas rodovias. Tá certo, então. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. A gente poderia ficar o dia inteiro discutindo, mas não ia esgotar esse assunto, por isso a gente volta sempre com ele. Mas agradeço muito pelas palavras aqui no Fala Amanhã. Eu agradeço. Obrigada e um bom dia.